Olá, meus queridos alunos do 7º ano, estamos mais uma vez de volta, né? De forma diferente, eu realizando as nossas aulas em casa, né? Chegando até a casa de vocês, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa levar a sério, né? Tudo que está acontecendo a nível de Brasil e a nível de mundo, ok? E hoje a nossa aula é uma continuidade da última aula que tivemos, né? Inclusive eu quero falar aqui, convocar vocês a assistirem, né, a aula, tá certo? O nosso último chat foi poucas pessoas que participaram e eu quero a presença de vocês assistindo às nossas aulas, ok? Hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar, tá, tratando o assunto de números inteiros, relembrando o que é um número inteiro, né? Número inteiro são todos aqueles números, tá, que envolvem os números naturais e também os números negativos. Não podemos esquecer do zero. O zero, ele faz parte desse universo, né? Desse conjunto de números inteiros. Mas isso foi a aula passada. Hoje eu quero trabalhar com vocês as relações com números inteiros, tá? E a primeira relação que eu quero apresentar é o que a gente chama de sentença matemática. Ou seja, quando eu tenho um sinal, no caso aqui um sinal negativo, acompanhado de um parênteses por outro negativo e fecha parênteses. Essa é a nossa primeira relação. A segunda relação, quando eu tenho um sinal de mais, eu abro parênteses e menos dentro do parênteses, fecho parênteses. E a terceira relação é quando eu tenho um sinal de mais, abro parênteses com outro positivo também dentro do parênteses, tá? Vamos entender isso com calma, porque quando eu estou trabalhando as expressões numéricas, que envolve esses parênteses e essas relações com números inteiros, isso leva a uma certa dificuldade quando a gente quer obter resultados, né? Na aula passada, na nossa primeira aula, eu disse a vocês, relembrei vocês, que os números inteiros, quando a gente vai trabalhar relações de sinais com números inteiros, eu peguei as 4 operações, dividi elas em 2 grupos, grupo 1 e grupo 2. Né? Lá no grupo 1 eu tinha o grupo formado por adições e subtrações. No grupo 2 eu tinha multiplicação e divisão. E eu disse a vocês o seguinte, que ambos os grupos trabalham dentro de uma analogia, ou seja, dentro de uma analogia. Essa analogia, né, eu trato da seguinte forma. Quando os sinais são iguais, quando os sinais são diferentes. Ambos os grupos têm essa concepção, tá certo? Então, quando os sinais são iguais, lá no grupo 1, eu repito esse sinal e somo. Quando os sinais são iguais. Quando os sinais são diferentes, eu vou adotar o sinal do maior número e subtraio. Isso é lá no grupo 1. No grupo 2, relembrando, formado por multiplicações e divisões, sinais iguais, positivos, o resultado. Sinais diferentes, negativo. É só para a gente relembrar. Está lá na nossa primeira videoaula, vocês assistam para relembrar. Aqui, o que é que eu quero mostrar a vocês? Eu quero mostrar o uso do parênteses, que a gente vai chamar de sentença. Nós vamos chamar isso aqui de sentença matemática. Matemática. E essa sentença, ela nos leva a uma concepção. Veja bem, vamos lá. Uma concepção de cálculo, né? Vamos pensar assim. Toda vez que eu tiver um sinal negativo antes do parênteses, tá? Toda vez que eu tiver, esse sinal negativo vai mudar o que está dentro do parênteses. Vamos entender, né? Toda vez que eu tiver um sinal negativo acompanhado de um parênteses, eu tenho ali uma sentença matemática. Esse sinal negativo, ele vai modificar o que está dentro do parênteses. Vamos entender. Por exemplo, esse sinal aqui, ele é negativo. Então, quando eu faço a relação dele com dentro do parênteses com outro negativo, ele muda esse sinal para positivo. Ok? Então, toda vez que eu tiver um sinal negativo
acompanhado de um parênteses, esse sinal negativo, ele muda o que está dentro do parênteses. Né? Eu digo que o sinal negativo, gosto de brincar, uma brincadeira, né? Fazer uma comparação, eu digo que esse sinal negativo, ele é um grande modificador de opiniões. Né? Ele modifica o que está dentro do parênteses. Ah, professor, mas o senhor está colocando um exemplo ali negativo. Se aqui fosse positivo, ele mudaria também? Mudaria. Tá? Então ficaria, se ele está negativo, aqui está positivo, isso aqui ficaria negativo. Tá certo? O sinal negativo, ele modifica o sinal daquele que está dentro do parênteses. A gente precisa entender o seguinte, o parênteses, ele é um grande... a gente prioriza esse cálculo dentro do parênteses. Né? Lá no sexto ano, quando a gente vai estudar expressões numéricas, o professor fala para vocês, olha, primeiro se faz multiplicação ou divisão, para depois fazer adições ou subtrações. Né? Não foi assim que a gente aprendeu no sexto ano? Então, veja bem, mas paralelo a isso, ele diz o seguinte, quando uma expressão existe parênteses, a gente tem que resolver tudo que está dentro do parênteses. Tá? Então, parênteses ele é o grande divisor de águas das expressões. Então, a gente tem que priorizar esse cálculo dentro do parênteses. Eu primeiro resolvo tudo que está dentro do parênteses, levando em consideração as relações com números inteiros, né? Aquela que eu revisei no início, para depois fazer a sentença matemática. Eu estou aqui explicando a sentença matemática como se tudo já tivesse resolvido dentro do parênteses. Claro, tá certo, pessoal? Então, olha bem, sétimo ano, preste atenção. Toda vez que eu tenho um sinal negativo, né, anterior ao parênteses, esse sinal vai modificar o sinal que está dentro do parênteses. Uma vez esse sinal sendo positivo, olhem todos para o exemplo 2, aqui, acompanhem o exemplo 2, né? Esse exemplo 2 eu não tenho mais um sinal negativo, eu tenho agora um positivo. Vejam, o sinal positivo, ele não modifica o que está dentro do parênteses. Ele permanece o mesmo. Se o sinal é negativo, ele continua negativo. Ele continua negativo, tá certo? Na sentença matemática você tem essa possibilidade. Então, vejam, o sinal positivo, ele não modifica o que está dentro do parênteses, tá certo? Ele não modifica, ok? Vejam a diferença do exemplo 1 para o exemplo 2, ok? Ah, professor Adriano, e se esse sinal fosse positivo? Poderia ser uma pergunta lá no chat que a gente vai realizar, né? Lá, quando a gente estiver lá amanhã, se Deus quiser, nós estaríamos fazendo cálculos lá, né? Tirando dúvidas lá no chat. Olha bem, se ele fosse positivo, ele permanecia positivo, tá vendo? Porque o sinal positivo, antes da sentença matemática, ele não modifica os cálculos dentro do parênteses. Ele não modifica, ok? Aqui um terceiro exemplo, né, que é redundante aos exemplos anteriores, né, mas é interessante que a gente analise. Ele é positivo, né? Então, ele não modifica o cálculo dentro do parênteses, ele permanece positivo, tá bom? Então, vejam, na sentença matemática, o resumo dos cálculos de uma expressão numérica, né, através de números inteiros, você tem a seguinte concepção. Sinal negativo modifica o que está dentro do parênteses. Sinal positivo não modifica. Tá certo? Ok? Eu agora vou deixar aqui, né, uma expressão para a gente calcular amanhã, ok? Ou melhor, hoje, né, quando vocês estiverem assistindo. Então, eu vou deixar aqui a expressão, vocês vão calcular junto comigo, a gente vai debater o que é que a gente está fazendo, o que a gente fez lá no chat, ok? Então, vou copiar aqui a expressão. A expressão é essa, ó. Menos 9 mais menos 11 mais 8, tá? Vezes 2, tá? Mais menos 15, tá? Vamos observar essa expressão, eu não vou resolver ela, tá? Mas eu quero dar já algumas dicas aqui no vídeo. Prestem atenção.
A expressão, ela tem dois parênteses, né? Ela tem esse parênteses formado por dois fatores e esse aqui formado por um único fator. Você já observa de cara que aqui você tem uma sentença matemática, né? E aqui, quando você resolver menos 11 mais 8, também vai se formar outra sentença matemática, né? Ambas as sentenças, têm fora do parênteses um sinal positivo. Ambas. Então a gente aprendeu, né, aqui agora, que se é positivo, não vai modificar o resultado que está dentro do parênteses. Já dei uma dica, né? Mas, antes de qualquer coisa, eu observo também que existe uma multiplicação nessa expressão com números inteiros. Essa multiplicação, ela tem que ser priorizada na sequência de cálculo, né? Então, depois que eu resolver os meus parênteses, depois que eu resolvo todos os meus parênteses, né, eu tenho que fazer esse cálculo de multiplicação. Porque está ali, dentro da sequência de cálculo, nos dizendo, primeiro resolva multiplicações ou divisões. Aqui tem uma multiplicação. Então, eu vou resolver o que está aqui no parênteses, né, fazer a minha relação, né, a minha sentença matemática, tá, multiplicar, fazer a multiplicação que está lá no grupo 2, né? Fazer essa relação para chegar ao resultado final. Então, essa expressão, ela vai estar no chat, ok? Ela vai estar lá para a gente debater e discutir, ok? O resultado dela, ok? Vejam bem, as relações com números inteiros, elas são importantes para que a gente possa chegar ao cálculo definitivo da expressão. Ou melhor, o cálculo correto dessa expressão. Ok? Então a gente precisa entender, tá, tudo direitinho. Eu disse lá na minha primeira aula para vocês que vocês teriam que fazer uma leitura no caderno. Lá no caderno, né, eu lembro muito bem quando a gente iniciou o bimestre, eu fiz anotações minuciosas sobre essas expressões, sobre essas relações, tá? Então eu convoco novamente vocês, peguem o caderno, façam uma leitura, façam uma relembrar, né? Procurem relembrar todas aquelas anotações, apontamentos que está lá no caderninho de vocês, ok? Lá no caderno, exemplifica bem direitinho, mostra essa divisão dos grupos, grupo 1, grupo 2, né? Inclusive, eu até usei uma música, nós criamos uma música, não foi? Para fazer a relação do grupo 1, tá? Então, volta lá, tá tudo anotadinho lá, para que a gente possa entender claramente os cálculos com sentenças matemáticas, ok? Então, vocês podiam me perguntar, as sentenças, professor, tem que ter parênteses? Tem que ter os parênteses, né? Tem que ter os parênteses. A sentença matemática, ela se configura, né, através dessa relação, né, que eu chamo aqui, ó, com os parênteses, tá certo? Sempre o sinal negativo, né, modificando aquilo que está dentro do parênteses, o resultado. Então, se lá dentro tem negativo, transforma-se para positivo, né? Se for positivo, né, ele continua o mesmo sinal. Então, o sinal negativo modifica e o sinal positivo permanece. Tá certo? Então, a gente vai encerrando por aqui mais uma aula, tá? Com sentenças matemáticas de números inteiros, ok? Lá no chat a gente vai debater, tirar dúvidas, fazer questões. Um grande abraço, meus alunos. Que Deus os abençoe e continue em casa.